Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? E boa noite. Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui para a gente continuarmos, né? Essa nossa jornada aqui da nossa consciência nessa realidade. Então, é mais uma oportunidade, irmão, que a gente estamos aqui nessa realidade para fazer o bem, para trabalhar nossas energias, sabe? Então, é uma oportunidade que esse Deus está dando, porque muitos não estão aqui, pessoal. Por que você está aqui? Entende? Muitos já foram para o mundo espiritual. E o que é que acontece? Como é que se diz? Eles perderam a chance, pessoal, de trabalhar as energias dele, né? Atingir o nível frequencial alto para, como é que se diz? Transcender o ego e, como é que se diz? Quando deixar o corpo, ir para lugares evoluídos, pessoal. Porque teve muitas pessoas que morreram aí, né? Vocês conhecem como morte, mas eu conheço como a separação do espírito do corpo, né? Que estava numa frequência baixa, né, pessoal? Foram para o umbral, conhecido também pela Bíblia, pelos outros conceitos religiosos, como inferno, pessoal. Entende? Agora, por que eles foram pular? É porque eles não entraram na igreja lá que para aceitar Jesus, mas que Jesus ele tem que aceitar. Entende, pessoal? Já tenho aqui como é vídeos falando sobre essa situação, o Cristo interior, né? Entende? É a qual onde a gente tem que ter a conexão para a gente melhorar, pessoal, como um ser espiritual, entende? A gente vai ter essa conexão porque ele tem a essência da verdade nele e isso vai ajudar o nosso ser também a entrar nessa verdade, sabe, pessoal? Para a gente estar melhor aqui nessa realidade. Agora, tem pessoas que não querem melhorar aqui e ainda quer o céu, pessoal, tá? Tem pessoas agora enganando, fazendo um monte de coisa errada, falando um monte de coisa errada para as pessoas, mas ela está querendo. Você pergunta a ela: você está querendo ir para lugares elevados? Está querendo ir para o céu? Ela quer, pessoal. Ela não quer ir, ninguém quer ir para o umbral. Mas não é assim que a gente só querer, não. A gente tem que vibrar a vibração de lugares altos. Entende? É isso que as pessoas enganam da pessoa. É, eu vou ficar enganando pessoas, mentindo, sabe? Enganando pessoas, fazendo vários tipos de frequências baixas, entende? Nessa realidade. Aí depois eu quero ir para lugares altos, que é chamado de céu, né? Entende, pessoal? Ah, como é que se diz? As pessoas estão assim, pessoal. Sabe? Até em grupo religioso, as pessoas estão no grupo religioso porque eles querem ir para lugares melhores quando partirem, porque eles sabem, todo mundo sabe que vai deixar esse corpo, vai chegar a morte dele. Entende? Por isso que eles estão na igreja. Mas o pior é que eles estão no grupo religioso, na igreja, e estão fazendo mal ainda, pessoal. Não pode fazer uma coisa dessa, pessoal. Você que é uma pessoa que
Não sei qual o seu grupo religioso, mas você tem que tomar. Eu conheço pessoas, pessoal, né? Por causa de dinheiro, empresário, eu conheço enganando gente, não pagando funcionário que tem, enganando, mentindo. Entende, pessoal? Mas tá no grupo religioso, né? Querendo porque ele quer também, ele quer ser levado para lugares altos, lugares melhores, né, pessoal? Mas não é assim, pessoal. Você é o seu vibração, é o que você se posiciona. Na verdade, é o que você vai vibrar, é o que vai fazer com que você, quando sair desencarnar, né? Você vai tomar direção para lugares elevados ou lugares de baixa vibração, né? Conhecido como inferno, umbral, né? O lugar dos mortos. É conhecido por vários nomes, mas é o mesmo lugar, entende, pessoal? Então, por que, que eu estou dando essa introdução, pessoal? Para que você perceba, né? Porque meu tema hoje é isso, pessoal, né? Meu tema é porque eu estou vendo aí nas redes sociais também muitos falando que não existe inferno, foi uma invenção, não sei o que, isso está errado na Bíblia. Eu estou ouvindo muitos aí nas redes sociais, pessoal. Eu digo, pessoal, você não pode. Se você acredita que existe um lugar melhor, aí você pergunta a essa pessoa: existe um lugar melhor? Existe. Ela vai dizer: existe, eu quero ir para esse lugar melhor. Entende? Então, é conhecido como o quê? Como o céu, como lugares elevados, né? Então, se existe esse, existe também lugares mais baixos, pessoal, que é conhecido como umbral, inferno. Existe porque aqui na nossa realidade existem essas duas polaridades, o bem e o mal. Não existe só o bem aqui, pessoal. Eu pergunto a você, só existe o bem aqui? As pessoas só vê mais o mal, ainda mais pela notícia da televisão, né, pessoal? Entende? Então, pessoal, é a mesma concepção. Se existisse, existe esses dois lugares, um elevado e um mais baixo, pessoal. É isso, não tem para onde correr, tá? Então, meu tema de hoje é o quê? O que é o inferno espiritual? O que é isso, pessoal? Né? E quando entramos no inferno espiritual? Quando é que a gente está no inferno espiritual, pessoal? Quando é que isso acontece? Nós vamos estudar sobre isso aqui, porque isso aqui tá na cabeça de muitos cristãos, evangélicos, espírita, católico, tá na mente de todos os grupos religiosos, entende, pessoal? Então a gente precisa sanar isso aqui, tá? Tirar essa nuvem negra que está pairando sobre a nossa cabeça. Esse é o meu trabalho, pessoal. É pegar temas que já existem aí, mas que tem confusão sobre esse tema, pessoal. Trazer uma clareza sobre esse tema. É isso. Porque as pessoas estão aí confusas, né? Ainda mais que apareceu uma pessoa na minha rede social falando que está confusa, pessoal. De muitas coisas, né? E eu acho que uma das coisas é isso também, que essa pessoa está confusa, né? Então, vamos estudar aqui, vamos começar o estudo, depois eu vou dar uma ênfase maior, tá, pessoal? Aí ele fala, o que é o inferno espiritual? Aí ele fala, o inferno espiritual é um conceito criado para descrever um lugar no mundo espiritual pós-mortal para aqueles que morreram, né, no corpo sem conhecer
a verdade o que foram desobedientes. Então, pessoal, ele fala que é um lugar, né, pessoal? Um lugar espiritual onde existe esse tipo de pessoas que morreram nessa inconsciência. Porque quando você está na verdade, né, você está desperto, você não está na consciência. Por isso que a pessoa, mesmo ela estando aqui andando, falando, comendo, enchendo a barriga, se ela não está consciente, porque você está consciente é você estar na verdade, né? Não significa que você está na verdade é estar em um grupo religioso, porque você pode estar num grupo religioso, mas não está na verdade. Pessoal. Eu acho que quem não contaram isso, aqui no meu vídeo, você vai ter que ouvir isso. Entende? Porque muitos pensam porque está no grupo, acha que estão na verdade. Não. A verdade é essa conexão com Cristo interior que a sua consciência tem. Então, é um estado de consciência, tá? Que você está desperto. Por exemplo, a Bíblia, vários livros, falam para a gente fazer o bem ao próximo. Mas mesmo você estando num grupo religioso, mas está fazendo mal ao próximo, está enganando, está mentindo, você é um empresário, né? Que é religioso, vai para alguma religião, mas chega, você rouba o salário do seu empregado, você mente, você faz falcatrua para ganhar um dinheiro. Entende, pessoal? Agora, significa que, porque você está no grupo religioso, significa que você vai para o lugar alto, né? Entende? Isso que as pessoas têm que entender, pessoal. Então, ele fala que inferno espiritual é um conceito criado, foi criado para descrever um lugar, um mundo, né? Após a morte, para aquelas pessoas que morreram sem conhecer a verdade, o que foram desobedientes. Então, a pessoa estava aqui no corpo, né? Ela estava morta, por isso que quando a gente vai passar por vivo, ter intimidade com Deus, porque Deus só tem intimidade com vivo, pessoal. Porque Deus é vivo, não é Deus de morto. Entende? Então, você estando, mesmo você estando aqui com o corpo andando, mas se você não tem a conexão, a intimidade com esse Deus, você não está na verdade fazendo o bem, você está morto espiritualmente. Então, a sua consciência está morta, você vai para o lugar da onde? O lugar dos mortos. Não tem para onde correr, pessoal. Entende? Porque o único que dá vida, é por isso que Cristo viu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você viu eu explicar aqui no outro vídeo que esse caminho é para nossa consciência, para trazer vida ao nosso espírito, à nossa consciência. Ele é o caminho da nossa consciência e é a vida da nossa consciência. Esse Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir lá ter intimidade com o Pai, ninguém vai ao Pai, se não por mim, se você não se conectar comigo. Não tem para onde correr. Então, se você, enquanto está aqui, não entra no propósito que Deus colocou aqui da sua alma, nessa realidade, você vai vivendo, né? Enchendo aí, tomando todas, comendo um churrasco, vai aprontando toda, vai mentindo, vai ganhando aí o dinheiro, vai fazendo coisa. Mas quando você deixa esse corpo, você tem um destino. Então, é o destino que a maioria dos grupos religiosos falam que é o inferno espiritual. Que foi criado esse conceito para dizer vai ter um destino para essa alma, para esse espírito que
não não conheceu a verdade, né? Não teve relacionamento com Cristo e com Deus, e que foi desobediente a quê? Desobediente a o compromisso que Deus colocou na alma dele. Chegou aqui, ele fez só bagaceira, entende? Então, por isso que eu sempre pergunto, você está aqui para quê, pessoal? Você veio, Deus enviou você para aqui para fazer uma baguncinha aqui, aí depois você quer ainda voltar para o céu. Entende, pessoal? Precisamos tomar consciência, porque o destino da nossa alma, do nosso espírito, vai ser de acordo com a nossa consciência. Se você está vibrando baixo, vai para lugar baixo. Se você está vibrando alto, vai para lugar alto. Não tem para onde correr. Aí ele fala, o inferno, né? O umbral, ou o Seol, ou o Hades, né? É um estado de consciência de quem age de forma contrária a leis morais. A pessoa que vive um desequilíbrio espiritual, emocional, psicológico, orgânico, o que lhe causa dissabores, após a morte, as pessoas seguem para o plano espiritual, onde se junta a outros espíritos com turbações semelhantes. Então, você vai se juntar com o espírito, né, nesse lugar espiritual que é conhecido, chamado como inferno, Seió, Hades, umbral. Então, você vai se encontrar depois que você deixar, né, pessoal, o corpo. Mas o negócio é o que é? Como é que está o seu estado de consciência? Será que seu estado de consciência está de acordo com as leis morais, as leis espirituais que Deus colocou na sua alma? Não é lei de igreja, lei não, é a lei, como é que se diz? A lei moral que existe dentro da alma da pessoa. Será que você está seguindo essa lei, pessoal? Você, para seguir essa lei, você tem que estar conectado. Você tem que estar trabalhando na espiritualidade para saber se entrar nesse estado de consciência, né? De estar bem, pessoal. Porque se você está, ele diz, a pessoa que vive desequilibrado, né? Emocional, psicológico e orgânico, o que causa dissabores após a morte. Então, se você está nesse estado de consciência, você vai para um lugar aonde tem esses tipos de pessoas. Está perturbado psicologicamente, emocionalmente, está desequilibrado espiritualmente, entende? Você vai para esse lugar. Porque no mundo espiritual é assim, pessoal. Existe a separação de acordo com a vibração que você está. Aqui na nossa realidade, né? Não existe isso. Tá todo mundo junto. Aqui tem gente mal, tem gente boa, tem pessoa mais ou menos. Aqui tá tudo junto, entende, pessoal? Para poder, porque cada um está num estado de consciência vibrando. É por isso que existe isso. Mas aqui é o lugar que está dando a chance a você de você trabalhar essas energias, essas emoções para se tornar melhor, pessoal. Entende? É isso que fala. Aí ele fala, a origem do termo, né, do nome do termo inferno é latino inferno, que significa as profundezas ou mundo inferior. Tá vendo então? Está lá no mundo inferior, lá nas profundezas. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos. Então, esse nome inferno significa lugares baixos. É lugar
aonde existem pessoas com energias baixas. Então você tem que pensar. É um conceito presente em diferentes religiões, mitologia e filosofia, representando a morada dos mortos instintamente segundo ou um lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más segundo os outros. Então, pessoal, todas as religiões, todos os grupos concordam que esse lugar baixo, que o nome inferno significa lugar baixo, né? Por isso que é umbral, porque umbral é um lugar baixo, de baixa vibração. São a morada dos mortos. Então, de que morto é essa morada? Morto espiritualmente. Então, se você está aqui, está morto espiritualmente, você já sabe onde é a sua morada. Não tem para onde correr. Entende? É isso que as pessoas precisam entender. Porque a vibração, a consciência que ela está aqui agora, vai determinar para onde ele vai. Entende? Você ainda não foi, você já está espiritualmente morto, você já está no umbral. Agora só que você ainda está nessa dimensão, porque você tem um corpo. Mas quando você perder o corpo, você já está lá, pessoal. Não é que o inferno a gente vai, você já está na vibração do inferno. O inferno já está aí em você. Então, o mundo espiritual é magnetismo. Aqui também é magnetismo. Mas é um magnetismo ainda um pouco controlável. Lá não. Lá você perdeu o corpo, você está no. Você é atraído para aquele lugar aonde está acontecendo as coisas. Tá, pessoal? Aí ele fala. A Bíblia em hebraico, né? Usa o termo Seol. Então, por isso que tem, às vezes tem na Bíblia, né? Que foram colocadas Seol, porque existe na Bíblia hebraica, né? Na língua hebraica, que é do Antigo Testamento, o nome para esse lugar de baixo era Seol, para se referir o mundo dos mortos. Então, de que morto? Morto espiritualmente, porque o seu corpo vai ser enterrado aqui, né? Vai ter um enterro para você aqui, né? E coloca aí ele aí, bota lá 7 palmos, né? Tem outros que nem quer descer 7 palmos. Chega, queima ele, né? Ele faz dele um pozinho, aí joga ele no mar, em uma planta, faz o que bem entender com o pó do camarada. Entende, pessoal? Então, o mundo dos mortos, morto espiritualmente. Por quê? A verdadeira pessoa é aquele espírito, pessoal. Por isso é o engano que está aqui. As pessoas pensam que é esse corpo, tá? Tem muitas pessoas que têm a crença de que morreu, acabou. Não existe mais nada. Você não vê mais nada, acabou. Por isso é o engano de muitos que às vezes tenta contra a sua própria vida, porque eles têm esse pensamento. Ele está com sofrimento espiritual, né, emocional aqui nessa realidade. Aí ele disse, sabe de uma? Acaba tudo quando eu morrer, deixar o corpo. Ele pensa que vai acabar. Vai piorar a situação dele mais ainda. Entende, pessoal? Porque tem muita gente que tem essa crença. Que ele pensa que é só esse corpo, é o cérebro. O corpo morrendo, acaba o sofrimento dele. Não necessariamente. Vai depender da sua vibração, em que você está, o que você fez aqui, se você estava na sua missão de alma, entende? Mesmo você não estando em grupo religioso nenhum, mas você fazendo a sua missão de alma,
você, quando deixar o corpo, você pode ir para um lugar melhor, aonde vai acabar o sofrimento do corpo, né? Você não vai sentir o peso mais do corpo. Mas se você está numa vibração baixa, está aqui, não está conectado com a sua alma, a missão da... Quando você deixar, você vai para lugares de mais sofrimento ainda. Não tem para onde correr. Aí ele fala, o mundo dos mortos é tratado como um profundo escuro. Então, lá escuro no umbral. Abismo e sepultura. De acordo com o pensamento israelita, né? Antigo, o abismo escuro é silencioso, situado na profundeza da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. Então, esse é o pensamento do israelita, né? Que foi colocado na Bíblia, que era chamado o nome Sheol. Mas é o quê? É o lugar onde o espírito vai, que é conhecido como umbral, pessoal. Tá? Era só um conceito que foi trazido, né? Aí ele fala, o cristão, ao produzir o chamado Novo Testamento, usou a palavra Hades para se referir ao seu submundo dos mortos. Então, Hades também é chamado de inferno, a Hades, Sheol, umbral, é chamado desses vários nomes, para dar lugar do mesmo lugar aonde o espírito vai. O espírito que não tem vida, tá? Aí ele fala, referindo ao submundo dos mortos, principalmente quando citava a Bíblia hebraica no Antigo Testamento, traduzido a palavra Seol. Então, no Antigo a Bíblia falou sobre o Seol, e no Novo falou sobre o Hades. Assim como os judeus fizeram a Septuaginta, o cristão emprestará apenas o sentido geral da palavra Hades como o mundo dos mortos. Então, significa que é um mundo dos mortos, um mundo de pessoas que têm a baixa vibração. Por isso que chamava lugares baixos. Lugares aonde estão esses tipos de consciência que morreram nessa inconsciência. Entende, pessoal? É isso que a Bíblia fala que é o inferno. Você entende agora o que é o inferno, pessoal? Você entende agora? É o que muitas vezes não quer acreditar, diz que não tem mal. Tem pessoas até que estão dizendo agora aí, pessoal, dizendo que não tem inferno, não tem mal nenhum, não tem nada. Ah, então você vai poder fazer o que bem acontecer, tranquilo. Se não tem inferno, você vai para lugares altos. É isso? É isso, pessoal? É o engano também que existe aí na mente de alguns. E que estão sendo espalhados aí por alguns que estão pregando isso, né? Pela rede social. Então, uns que estão espalhando isso, pessoal. Entende? As pessoas que caírem nesse engano, quando ela perder o corpo, ela vai perceber o engano que ela cai. Tá? Eu sinto muito, né? Aí ele fala, com o tempo em comum, vemos a palavra, recebemos a conotação que ultrapassa o significado original, até mesmo mudando completamente o significado. Não é diferente com a história da palavra inferno. É um termo relacionado ao latim, ao grego e hebraico. Então, existe esse termo em essas três línguas, latim, grego e hebraico. Com o passar do tempo, né, muitas religiões interpretaram o inferno como um destino de apenas algumas pessoas que não assumiram uma conduta louvável do ponto de vista religioso e que por isso foram condenados ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Então, pessoal, foi quando a igreja, né, colocou esse termo inferno
e dizendo que as pessoas que não tinham compromisso com a igreja, né, no ponto de vista deles, ia para esse inferno. Entende? Colocaram também outro significado para o inferno. Porque se você não está naquela igreja, você sabe qual foi a igreja que fez isso, né, pessoal? O que diz que é a primeira igreja. Você sabe qual é a igreja, né? Que colocou esse termo inferno, mas que não como é que se diz? Quem não obedecer lá à igreja, pessoal. Entende? Mas eles colocaram isso para trazer medo às pessoas, para que elas fossem para aquele grupo que eles queriam dominar essas pessoas, tá? Além de fazer isso, de colocar esse termo, e colocou só quem está naquela igreja que não vai para esse lugar, eles tiraram uma coisa que agora está sendo falada, que é o quê? A reencarnação, que é a roda de Sansara. Eles tiraram também. Você sabe disso, né? Porque esse lugar dos mortos era o lugar onde a pessoa foi para a desobediência, né? Está na desobediência e estavam iam para lá para depois voltar de novo a ter outra oportunidade deles se redimir do que eles fizeram, pessoal. Mas eles tiraram essa compreensão, tá? Colocaram medo exuberante nas pessoas, para as pessoas irem para aquele grupo, né? A igreja, que você sabe qual é a igreja. Nem vou falar aqui, vocês sabem qual é a igreja. Entende? Fizeram isso. Então, é nesse conceito que as pessoas que foram criadas, as pessoas estão falando que não existe. Não existe esse inferno que essa igreja está dizendo aqui. Mas existe o lugar dos mortos, pessoal. O lugar aonde aquela alma que não se encontra com a verdade vai para esse lugar. Aonde ela vai ficar um tempo, ela, de acordo com a consciência dela, ela pode voltar a reencarnar para ter outra oportunidade. Vai depender. Entende? Aí ele fala, algumas intérpretes da Bíblia concluem que todos que morreram vão para o inferno, o Hades ou Seol, né? Ou umbral, lugar onde até o próprio Jesus foi a sepultura, a sua câmara mortuária, como a própria Bíblia menciona. Ele não foi esquecido no Hades, inferno, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, conforme relata o Evangelho. Então, Cristo foi lá no umbral, foi lá e pregou para os mortos. Está lá escrito lá em Pedro, né? Pedro fala sobre essa descida de Jesus lá, no Hades, no Seiol, né? Ou no umbral. Eles foram lá e pregou para o morto. Então, gente, como é que pode pregar se tem pessoas que estão lá, não estão dormindo? A maioria dos evangélicos pensa que a pessoa está dormindo eternamente. Como é que Cristo foi pregar lá para aquelas pessoas? Entende? E depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Entende? Aí ele fala, ele fala, a palavra hebraica Seol é mais frequente utilizada para descrever o reino dos mortos. Tá vendo? É um lugar de escuridão e silêncio e separação de Deus, para onde vai o justo, né? Os injustos, o ímpio, depois da morte. No entanto, o Seol não é necessariamente sinônimo de conceito moderno do inferno, como um lugar de tormento eterno. Então, não é um lugar de tormento eterno. Em vez disso, é uma morada temporária para a alma dos mortos até o julgamento final. Então, é um lugar temporário aonde a pessoa
não atingiu, estava com a frequência baixa, né? Ele é um lugar temporal onde ele vai ficar lá até lá tem lá tem um sofrimento. De acordo com mentalmente que ele está, ele vai estar lá em sofrimento consciencial, o qual depois ele pode voltar a encarnar e ter outra chance de atingir a frequência, o qual ele vai continuar a jornada dele espiritual em mundos elevados. Enquanto ele não passa para o mundo elevado, ele não continua a jornada dele, pessoal. Tá? Porque lá no mundo de baixa vibração, ele está lá inconsciente, está morto. Ele não está progredindo espiritualmente, né? Aí ele fala, o Seol, o inferno, é conhecido também como umbral, tá vendo? Que é um local do mundo espiritual onde o espírito inferiores se encontra após a desencarnação. É considerado um lugar horrível, de angústia profunda. Então, a sua consciência vai ficando sentindo angústia profunda, escuridão. Aí, ó, é o que falou lá sobre o que é o inferno, o Seol, né? Escuridão, denso e sofrimento interminável. Então, você fica lá em loop, pessoal. A sua consciência fica lá sentindo isso. A sua alma fica sentindo isso, a sua consciência lá. O tempo de permanência no umbral depende do estágio de consciência do espírito. Então, depende do estágio que aquela consciência, se ele chega lá, mas está num estágio que ele chega lá e pede ajuda, se arrepende ali de coração, os mentores, os anjos vão resgatar ele do umbral e vai tratar ele, né? Tem até a história aí lá dos espíritas conta, que é do André Luiz, né? Que foi resgatado do umbral também. Ele vivia uma vida totalmente desleixada, aí quando morreu foi parar no umbral. Mas só que ele disse, ele não pensava, porque ele tinha uma crença que quando ele morresse não ia para lugar nenhum. Mas chegou lá, mas ele chegou lá, ele começou a se arrepender, a pedir lá, consciencialmente, né? Foi aonde os mentores, os anjos, resgataram ele daquele lugar. Essa história lá que conta aí no livro, né? Que é André Luiz, né? Ele conta a história que foi resgatado do umbral. Então, vai depender do estágio de consciência. Se tiver num estágio bem baixo, pessoal, aquelas pessoas que fizeram um mal muito grave, bem baixo, dificilmente essa pessoa vai ter força para sair desse tipo de consciência, desse umbral. Mas é possível? É possível. Entende? Vai depender do nível dela, se ela ouviu coisa, se ela acredita em Cristo, se ela acredita, sabe? Vai depender disso muito. Aí ele fala, umbral é constituído de forma pensamento de seus habitantes. Então, é a forma pensamento que você cria esse umbral. Forma pensamento são criações mentais que utilizam matérias fluídicas ou astral para se tornarem reais. Ou seja, cada lugar do umbral é criado pelo próprio habitante, através da sua mente, sobre uma energia mais útil. Então, pessoal, por isso que o controle da nossa mente aqui é importante, pessoal. Porque se a gente já sabe controlar nossa mente, a gente vai saber controlar a mente lá no umbral. Então, quando você deixa o corpo físico, você está no mundo espiritual, o que sua mente pensar, ela cria ali imediatamente ali no mundo espiritual, pessoal. Não é como aqui, a gente tem que esperar materializar essa coisa.
Entende? Lá não. Lá você pensou, criou. Então, se uma pessoa está com a mente perturbada, só pensando em coisas erradas, então ela vai criar aquele processo lá no umbral, né? Entende, pessoal? É isso que acontece. É isso que é o inferno que a pessoa está criando. Então, você está criando o seu próprio inferno, a sua mente. Por isso que a meditação é um controle dessa mente, fazer com que ela pense coisa boa. Então, se você está pensando em lugares altos, elevados, então, quando você morrer, se você morre com essa consciência, essa vibração, você vai para lugares altos. Entende? Não existe outra saída. Aí ele fala, o espírito se reúne no umbral pela afinidade de pensamento, emoções e atitude que tiveram quando estava encarnado. O umbral é um lugar com pouca luz, água, vegetação, possui característica de um deserto. Então, é um lugar que é tipo deserto, pessoal. Não tem água, não tem vegetação, não tem nada, né? Então, você só vai ser atraído lá por quê? Com a afinidade. Então, o que é afinidade? Eu já falei um vídeo aqui sobre a afinidade, que é a frequência que você está vibrando. Então, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua emoção, de acordo com a atitude que você estava aqui nessa realidade encarnado, vai demonstrar que você vai parar nesse umbral. Tá? Não tem para onde correr. Por isso que você tem que mudar o pensamento, trabalhar as suas emoções, mudar as suas atitudes. A Bíblia ensina isso, por isso que a Bíblia diz, não faça isso, não faça aquilo. Está corrigindo a você consciencialmente. Então, a Bíblia é uma correção consciencialmente das pessoas, pessoal. Faça isso, não faça. Então, está corrigindo você consciencialmente para que você, quando deixar, não vá parar nesse lugar. Entende, pessoal? Aí ele fala, assim como no plano terrestre existem pessoas felizes, infelizes, e se atrai através da vibração ou simpatia, e que penas e recompensas são invenções do homem, pois a compreensão para o infinito requer estudo e conhecimento para ser melhor entendimento. Então, para você sair dessa atrair pessoas felizes, não pessoas, você tem que ter o estudo, o reconhecimento para o melhor entendimento, para que você, a sua consciência tenha um melhor entendimento. A sua vibração é leve, pessoal. Aí ele diz, fica claro quando é importante, fundamental o estudo da espiritualidade e manter a vibração elevada, pensamento e sentimento, pois atraímos espírito e vibração a todo momento. Manter-se abastecido do pão de cada dia, que é a nossa fé. Então, você entende? Deixa bem claro, né? Que se a gente não trabalha a espiritualidade, pessoal, para manter uma vibração elevada, mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, porque a gente está atraindo espírito, tanto espírito encarnado como espírito desencarnado. Estamos atraindo pessoas aqui com corpo e pessoas sem corpo para perto da gente, pessoal. Entende? Por isso que ele disse, a todo momento, manter o abastecimento do pão de cada dia. Então, esse pão de cada dia, que até Cristo fala na oração lá do Pai Nosso, né? Dá o pão de cada dia. Esse pão é o pão espiritual, é a palavra, é a essência daquela palavra que vai alimentar a sua alma, o qual vai deixar a sua alma numa vibração mais alta. O pão de cada dia, que é a nossa fé, que vai manter a nossa fé alta. Entende, pessoal? A gente vai ter fé aqui. E a gente não vai
está vibrando nesse lugar. Então, você já tem que vibrar aqui no lugares altos. Por exemplo, se eu estou na vibração alta aqui, eu já estou vibrando alto. Se eu parar, meu coração parar, se eu ter algum problema aqui, deixar o corpo, meu espírito deixar o corpo, eu vou estar nesse lugar alto. Agora, se eu estou fazendo coisa, enganando pessoas, se eu estou agindo erradamente com as outras pessoas, o que é que pode acontecer, pessoal? Entende? É isso que as pessoas têm que entender, pessoal. Aí ele fala, através da nossa existência, nós nos purificamos. Então, através da nossa existência aqui, nós nos purificamos e evoluímos a cada uma das reencarnações. Então, cada reencarnação que a gente foi para que a gente nos purificasse e evoluísse, pessoal. Porque a nossa consciência estava muito ainda aquém do que a dimensão espiritual evoluída quer. Aí ele fala, através de nossas boas escolhas, a passagem pela Terra onde encontra doença, obstáculo, sofrimento, miséria, pode ser considerado um inferno. Então, tem muitas pessoas que dizem que o inferno é aqui. Tem até uma música aí daqui que é de um baiano, né? Que diz assim, o inferno é aqui. O inferno é aqui. Parece que é Edson Gomes que canta essa música, que diz que o inferno é aqui. Porque ele vê sofrimento, miséria. Porque, pessoal, o inferno já está aqui na sua consciência, mas não é aqui ainda. Entende? Você pode mudar essa vibração? Pode. Entende? Mas se você não muda a vibração, você pode fazer daqui inferno. É por isso que o mundo aqui, pessoal, é um umbral agora aqui. Olha como é dificultoso a gente sair aqui nessa realidade terrena. Por quê? As pessoas já estão no umbral, pessoal, já estão vibrando no umbral. É um roubando o outro, é um enganando o outro, é um... Então, isso é coisa do umbral, pessoal. É coisa do inferno. Entende? Aí ele fala, entretanto, depende de cada um permanecer no estado de vibração ou não. Então, depende do estado da sua vibração. Por exemplo, eu estou no inferno? Não, eu não estou no inferno. Se eu estou vibrando alto, eu não estou no inferno. Mas se eu começar a vibrar baixo, começar a me lamentar, começar a desviar o meu pensamento do trabalho da espiritualidade, começar a fazer essas coisas, eu vou estar no inferno, pessoal. Então, por isso que mesmo você, em um grupo religioso, mas esteja fazendo coisas do umbral, pensamento, enganando, mentindo, sabe, praticando coisas do desejo, do ego, da carne, você já está no umbral, já está no inferno. Entende? Só é perder o corpo. Perder o corpo, você vai ver o que vai aparecer no mundo espiritual lá, pessoal. É isso. Aí, então, vai depender do estado de vibração que você está. Se você está no inferno ou não, pessoal. Aí ele fala, Deus nos criou para evoluir. Amamos ser caridoso, nos ofertou livre-arbítrio. Temos o poder de escolha do bem e do mal. Então, a gente tem essa escolha. Somos seu filho, temos a oportunidade todos os dias de aprender com o erro, a chance de mudança e renovações. Não nos criou para punição eterna. Então, Deus não criou isso. Sofrimento sem fim. Deus é onipotente, onipresente. Deus nos ama. Então, Ele está sempre dando a oportunidade de a gente se arrepender, né, pessoal? Voltar para o nosso propósito da nossa alma. Então, a gente tem que voltar para o nosso propósito, para a gente não entrar nesse erro, nesse pecado, pessoal. Porque o pecado aqui
é você não estar fazendo o propósito que está na sua alma. Esse propósito é divino, pessoal. Então, por isso que a espiritualidade, você trabalhando a conexão, vai ajudar você a encontrar esse propósito, vai dar força a você, para você fazer essa sua missão de vida aqui nessa realidade. Porque é difícil, pessoal, a gente amar outra pessoa aqui nesse umbral, a gente fazer o bem aqui, gente só tá querendo fazer o mal pra gente, passar a perna na gente, sabe? Tá querendo fazer o mal de todo tipo, de todo jeito, pessoal. E é difícil, então, se a gente não tem a ajuda do Cristo interior, desse Deus, a ajuda dele, a gente não vai conseguir fazer a nossa missão. E aí vai acontecer o quê? A gente trabalhar a espiritualidade, se a gente não fazer, a gente vai parar lá no umbral, né? E pior que for um umbral baixo, né? A gente ficar perturbado da cabeça, a gente vai parar lá, a gente já vai estar vibrando, a gente vai estar lá no umbral até ter outro tipo de reencarnação, né, pessoal? Até ter outra chance. É isso que vai acontecer, pessoal. É isso que está acontecendo com as pessoas e as pessoas não se dão conta. Às vezes, muitos grupos que às vezes não acreditam nisso, às vezes está praticando coisas aqui pensando que não vai existir nada, praticando. E quando chegar lá, ela vai ter um arrependimento muito grande, pessoal. E isso é ruim, porque você vai ficar lá com sentimento de culpa, e sentimento de culpa é uma vibração baixa, o qual você não vai nem conseguir sair lá do umbral. Então, você precisa resolver esse sentimento de culpa, essas coisas, para você não ir parar lá, pessoal. Entende? A pessoa que está vibrando aqui na culpa, né? Ele está no umbral, pessoal. Está no umbral, porque é um sentimento baixo. Você precisa sair dessa vibração. Tá? Aí ele fala, o inferno é o lugar de consciência que estão separados de Deus. Então, pessoal, essa morte significa a separação de Deus. Então, mesmo você estando aqui no corpo, mas espiritualmente você está separado de Deus, você está morto, você já está no inferno. Então, o inferno é isso. É a separação de Deus. A sua consciência, quando perder o corpo, a sua consciência vai sentir aquilo. Ela vai começar a ver. Porque, por enquanto, aqui você não está vendo. Você está pensando que tem vida. Isso aqui é a ilusão da vida da sua consciência. Essa realidade é uma ilusão. Você está pensando que tem vida aqui. É quando você deixa o corpo mesmo, aí você vai perceber que você estava separado de Deus. É por isso que muitos aí, até de grupo religioso, quando estão fechando os olhinhos dele, eles estão tendo surpresa do outro lado. É isso, pessoal. É isso que está acontecendo. Eu sinto muito, né? Porque esses grupos religiosos começaram a fazer essas mentiras, essas coisas aí. Aconteceram isso, né, pessoal? Aí ele fala, onde não pode ver o rosto de Deus, então, quem está separado de Deus não pode ver o rosto de Deus. Ouvir a sua voz, então, não vai ouvir a voz. Experimentar o seu perdão e desfrutar da sua comunhão. Então, você está separado disso, você está separado todo desses, ouvir a voz de Deus, a face, experimentar o perdão dele, né? Ser perdoado. Tem pessoas aqui, pessoal, que estão no grupo religioso, que ela ainda não sentiu perdão, porque ela praticou coisas aqui erradas, né? Às vezes até grave. Aí foram para a igreja para sentir o perdão, mas só que eles não sentiram. Teve pessoas que me confessaram isso. Sabia? Então, por quê? Porque mesmo ela estando aqui e estando em uma igreja, ela está separada de Deus. Ela não desfruta da comunhão com Deus. Entende? Esse é o problema que vai levar você para lugares
baixo. Aí ele fala, o verdadeiro problema não é o que te preocupa ou te sobrecarrega hoje, mas é a separação de Deus que existe entre você e Deus. Então, o seu problema é esse, pessoal. Você tem que resolver. Como é que resolve isso? É trabalhando essa conexão, essa espiritualidade. É o que eu estou fazendo nos meus vídeos para que você desperte e entre nessa conexão com o seu Deus interior. É isso aqui, os meus vídeos que eu estou fazendo, pessoal. Mas isso tem que tirar crença limitante, tem que tirar crença que a religião colocou na sua mente, tem que tirar várias coisas para que você esteja a consciência livre para uma conexão com esse Deus interior. Porque isso atrapalha, pessoal. Né? Ele disse, mas a separação que existe entre você e Deus. Então, o verdadeiro problema seu é esse. Por causa do pecado, que é o quê? Mau pensamento, palavras e ações. Então, o pecado é isso, é que você está com mau pensamento, está vibrando baixo, palavras que você está falando, mentindo, e as suas ações também. Então, isso que vai denotar que você não está separado da existência de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, nós fomos criados aqui, pessoal, e Deus nos enviou aqui. A gente saiu da fonte, veio para aqui, mas para que a gente tivesse conectado. Mas o que é que aconteceu lá, Adão e Eva? Houve desligamento. Então, se houve desligamento, o que é que Cristo fez? Cristo veio, Deus enviou o Filho dele, para nos religar de novo a Deus, para que a gente andasse nessa intimidade com esse Deus, pessoal. Entende? É isso que aconteceu. Por isso que... O que é que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, irmão? Esse negócio aí de espiritualidade, você... O que é? Por causa disso, pessoal. Porque estávamos mortos, separados. E essa reconexão veio através do Filho dele. Veio trazer o religare com esse Deus. Entende? Esse Cristo interior que veio para nos religar a nossa consciência a Deus. Porque Deus é espírito. Então, é o nosso espírito que tem que estar ligado com Deus. Para fazer aquela vontade de Deus, fazer o bem. Essa é a vontade de Deus, né? Amar o próximo não foi o mandamento que Cristo trouxe, pessoal? Então, é isso, tá? Agora, vamos parar aqui, pessoal. Aonde foi que eu parei? O relacionamento íntimo com Deus, né? Parei aqui, vamos parar aqui. Vamos para a segunda parte, que eu vou fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para continuar essa segunda parte, que é sobre esse tema, né? Que é o inferno espiritual. E isso tem trazido muita confusão na mente de muitas pessoas aí. Mas eu entendo perfeitamente isso, tá certo? Então, até a segunda parte que eu vou trazer sobre isso, tá certo, pessoal? Daqui a pouco eu volto, tá?